Olá pessoal, vamos para o nosso segundo vídeo sobre quantidade de movimento angular e quantidade de movimento linear. Né? No nosso primeiro vídeo a gente viu qual era a definição para a quantidade de movimento linear agora para um corpo rígido e qual era a definição de quantidade de movimento angular agora para um corpo rígido. Por que eu digo agora para um corpo rígido? Porque a gente já viu essas definições, essas grandezas físicas que são características dos nossos objetos para partículas, né? E aí a gente precisava ver qual era essa definição quando a gente tem um monte de partículas, todas à mesma distância, para sempre separadas à mesma distância, que nós definimos como um corpo rígido, né? E a gente viu que para um corpo rígido, a quantidade de movimento linear é dada pela massa dele vezes a velocidade do centro de massa. Porque um corpo rígido ele pode estar em movimento no plano, ele pode estar transladando e rotacionando. Então não é qualquer velocidade que eu posso colocar no nosso sistema. Então é a velocidade do centro de massa. A gente viu também que para sabermos a quantidade de movimento angular do nosso objeto, assim como é para o momento, assim como é para as características que envolvem rotação, eu preciso saber em relação a qual ponto, a que ponto. Né? Então a gente viu que se nós pegarmos o centro de massa do nosso objeto, a quantidade de movimento angular do objeto, quando o eixo passa pelo centro de massa, era dada pelo momento de inércia em relação ao centro de massa, vezes ômega, que era a velocidade angular do objeto. Né? A gente viu também que a gente pode calcular a quantidade de movimento angular no objeto em relação a qualquer outro ponto do corpo rígido. Né? E aí a gente precisa entrar aqueles nossos termos que nós chamamos de momentos do momento da quantidade de movimento linear. Lembram? mvgx vezes y, mais ou menos, dependendo do sentido que vai estar fazendo. mvgy vezes x, mais ou menos, dependendo da direção. Né? Então, a gente viu isso na definição para o corpo rígido. E agora a gente vai ver como modificar essa quantidade de movimento. Como a gente pode modificar a quantidade de movimento linear e como a gente pode modificar a quantidade de movimento angular, tá? Bom, não deve ser nada surpresa, mas o que vai ser através do impulso, assim como a gente via para partículas. Então vamos para o nosso quadro. Então, primeiro vamos abordar o princípio do impulso e quantidade de movimento linear e depois angular. Né? Por que é legal a gente entender... Opa, aqui no preto não vai adiantar, né? Por que é importante e legal o princípio do impulso e quantidade de movimento? Porque através desse princípio físico, a gente consegue, de maneira direta, numa só equação, envolver força, velocidade e tempo. Né? Porque olha só, força e velocidade a gente conseguia envolver quando a gente fala, por exemplo, do trabalho de uma força, né, e potências, lembram disso? Ou o trabalho de uma força é a energia cinética. A gente consegue envolver força e velocidade. Força e tempo a gente consegue envolver através das nossas equações da cinemática, achando a aceleração, né, e a relação do tempo. Agora, se eu, por exemplo, quero saber uma relação de força, qual é a velocidade que eu vou ter quando eu aplico uma certa força depois de um tempo? Bom, quando a gente vai falar de energia, a gente perde a variável tempo. Eu posso usar a cinemática para encontrar a aceleração e aí depois eu calculo a velocidade. O que a gente vai ver é que agora, através do princípio da quantidade do impulso, quantidade de movimento, a gente consegue correlacionar essas três variáveis ao mesmo tempo. Tá certo? Então vamos lá. Então, primeiro, o princípio do impulso e quantidade de movimento linear nos dá o quê? A gente tem que resgatar a primeira lei de Newton. Né? A primeira lei de Newton para translação, a segunda lei de Newton, né? Nos diz que a força resultante, ou seja, a soma de todas as forças, vai nos dar a variação da quantidade de movimento linear no tempo. Né? E aí basta eu passar o dt para cá, integrar este lado e este lado aqui, certo? Quando a gente integra
este lado aqui, a gente tem, olha, a integral da soma. A gente lembra da matemática que é igual à soma das integrais, então eu passo o somatório para fora. E a integral deste termo aqui vai ser a própria variação, né, de um L1 até um L2, da quantidade de movimento linear 1 até a quantidade de movimento linear 2, vai ser a variação da quantidade de movimento linear. Este termo aqui nós chamamos de impulso linear, né? Então, o que a gente está dizendo aqui, quando a gente bota esse somatório para lá, que é a soma de todos os impulsos lineares que o meu corpo rígido vai receber, causa a modificação na quantidade de movimento linear. É isso, né? Então eu tenho lá um monte de força agindo no meu corpo, eu vejo qual que é o impulso que cada uma das forças faz no meu corpo, e essa soma desses impulsos vai dar a minha nova quantidade de movimento linear, certo? Então essa equação destacada no retângulo amarelo dá o nosso princípio do impulso e quantidade de movimento linear, né? A soma de todos os impulsos lineares vai dar a quantidade de movimento linear que nós tínhamos, menos... vai dar a nossa nova quantidade de movimento linear, afinal, menos a quantidade de movimento linear que nós tínhamos, tá? Só lembrando que a quantidade de movimento linear era dada, a gente viu a aula passada, como o L, o sinal VG, né? Vetor, certo? Então, aqui a gente vê o nosso, né, a definição do princípio do impulso e quantidade de movimento linear. A soma de todos os impulsos criados pelo sistema de forças externas, lembrem disso, isso é bem importante, porque as forças internas elas estão todas em pares e uma cancela a outra, né? O que uma causa de impulso, a outra causa de impulso no sentido contrário. Então, o que importa para nós é o impulso das forças externas, e isso vai ser muito importante para a nossa próxima videoaula, né? Durante o intervalo de tempo T1 a T2 é igual à variação da quantidade de movimento linear do corpo durante esse intervalo de tempo, obviamente, né? Beleza? Então essa é a definição do princípio de impulso e quantidade de movimento linear. Então, ou seja, eu modifico minha quantidade de movimento linear do meu corpo através do impulso. E para isso eu preciso ter forças externas agindo. Se não tiver forças externas agindo, não tem como modificar a quantidade de movimento linear, certo? Bom, da mesma forma, a gente tem o princípio do impulso e a quantidade de movimento angular, né? Se nós aplicarmos a segunda lei de Newton para rotações, a gente tem que a soma dos momentos em relação ao ponto A vai ser a variação da quantidade de movimento angular no ponto A, né? Fazendo o mesmo procedimento que a gente fez agora há pouco, né? Passo um dt para cá, e aí integro os dois lados, né? Lembro que a integral da soma é a soma das integrais, então coloco esse somatório para cá, tá aqui. Quando eu integro este termo aqui, eu tenho simplesmente a variação da quantidade de movimento angular. Reparem que eu estou falando, olha, num ponto A qualquer, né? E lembrem que na videoaula passada, quando a gente tem a quantidade de movimento angular no ponto A qualquer, a equação não é tão simples. A equação ela ficava bem simples quando a gente ia para o nosso A, sendo quem? O nosso centro de massa, que a gente já vai ver, tá? Então, resumindo, né, a soma de todos os impulsos angulares em relação ao ponto A, né? Então, esse aqui, impulsos angulares, né, em relação ao ponto A, certo? Vai ser igual à variação da quantidade de movimento angular em relação a esse ponto, ou seja, a minha nova quantidade de movimento angular menos ao que eu tinha, certo? Então, os impulsos angulares. Bom, se o eixo passa pelo centro de massa, então a gente pode lembrar que a gente viu na videoaula passada, a gente deduziu que a quantidade de movimento angular em relação ao centro de massa é dada pelo momento de inércia em relação ao centro de massa vezes a velocidade angular.
né? E aí o nosso problema fica mais simples. Então, quando eu tenho a soma de todos os impulsos causados pelos momentos externos e momentos de binário, aqui entre os momentos de binário também, além dos momentos causados pelas forças externas, perfeito, lembrem disso, vai ser igual ao momento de inércia, vezes a velocidade angular que ele vai ter agora, menos a quantidade de movimento angular que ele tinha inicialmente, né? Observe que quando a gente trabalha o movimento no plano, a gente não precisa mais se preocupar com essa característica vetorial, né? A gente pode escrever de maneira escalar, desde que eu adote, por exemplo, nesse sentido positivo e nesse sentido aqui negativo. Então eu tenho que adotar, que é a mesma coisa que quando a gente está, por exemplo, eu tenho uma força só no eixo X. Então, beleza, eu posso parar de caracterizar de maneira vetorial diretamente o trabalho escalar, só que eu sei que quando é para a direita é positivo, quando é para a esquerda é negativo. É a mesma coisa que a gente já fez isso várias vezes, né? Não é nada novidade, espero eu. Bom, da mesma forma, a gente também viu que quando a gente tem a rotação em torno de um eixo fixo, então fiquem atentos, isso aqui vale para um eixo fixo, o teu corpo rígido girando num eixo fixo. Se ele está no movimento no plano geral, essa equação não vale. Aí a gente tem que, lembra, você tem que usar aqueles termos lá, VG, X, Y, daí tem que analisar se é mais ou se é menos. Aí tem outro lá também mais ou menos. Opa, VGY, VG YX, né? E aí, claro, tem que sempre somar o IG ômega, né? Que eram nossos momentos que a gente até falou, né? É o momento da quantidade de movimento linear, né? Quando a gente não está no ponto em relação ao ponto centro de massa. Mas, se eu tenho a rotação em torno de um eixo fixo, passando pelo ponto O, também é válido isso aqui. Quer dizer, a soma de todos os impulsos em relação ao ponto O vai ser o momento de inércia no ponto O, vezes a velocidade angular que ele vai ter no final, menos a quantidade de movimento angular que ele tinha inicialmente. Certo? E isso é o princípio do impulso e da quantidade de movimento angular. Né? A soma dos impulsos angulares atuando sobre o corpo durante um intervalo de tempo T1 a T2 vai ser igual à variação da quantidade de movimento angular do corpo durante esse intervalo de tempo. Certo? Então isso é bem importante. Bom, e a gente vê muito disso na prática. Né? A gente vê, por exemplo, agora está passando o NFL. Né? E aí você vê a bola de futebol americano. Para quem já teve a oportunidade de, por exemplo, pegar uma bola de futebol americano e lançar ela para alguém, você vê que existe uma característica que você consegue fazer com que ela seja lançada de maneira bem boa. Né? Peraí, eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar uma bola para mostrar. Olha só, fui lá pegar aqui uma bola de futebol americano. Né? Então, para quem já lançou uma bola de futebol americano, se você joga ela de qualquer jeito, sem girar ela, você vê que ela vai fazendo isso aqui tudo. Por quê? Porque ela é grande e ela vai sofrer influência do vento, ela vai sofrer influência do ar. Né? Então, quando você lança a bola de futebol americano, qual é a quantidade de movimento angular que ela vai ter em relação ao eixo dela? Zero, se você lançar ela assim, né? Sem botar ela para girar. E aí o que acontece? Um pouco de vento para cá já vai, né, causar uma quantidade de movimento angular que faça ela girar assim, nesse sentido aqui, certo? Um pouco de vento para cá já vai fazer com que ela comece a girar assim, né? Então você vai ter, veja, a quantidade de movimento angular é algo vetorial. E aí você vai ter uma soma vetorial, né, de um vetor, se ela está girando aqui, é um vetor nessa direção aqui, lembrem disso, né, regra da mão direita. Se ela está girando nesse sentido aqui, eu vou ter um vetor no dedão aqui, né, porque ela está girando nesse sentido. Então eu vou ter um vetor resultante e ela vai girando assim, e vai uma porcaria e para logo, porque daí o atrito do ar, né, é bem complicado. Aí o que o pessoal faz? Não, eu quero lançar essa bola muito longe. Aí ele lança a bola, ele
a hora que ela sai da mão, ela já sai girando com uma velocidade angular muito grande. O que acontece? Se ela está girando aqui nesse sentido que vocês estão vendo, vou criar um vetor quantidade de movimento angular muito grande nessa direção aqui. Olhem aqui no quadro. Quando, então, a bola está indo, então vamos aproveitar o próprio desenho que está aqui, né? Então a bola está indo nesse sentido aqui, então você vai criar um vetor. Ela está indo nesse sentido, ele está rotacionando com uma velocidade angular aqui, então regra da mão direita. Veja que não é porque ela está indo nesse sentido. A regra da mão direita diz, olha, ela vai estar girando nesse sentido aqui, então a quantidade de movimento angular, eu vou criar um vetor muito grande, quantidade de movimento angular aqui. Né? E aí vejam, o vento vai deixar de acontecer? Não, o vento também vai acontecer aqui. Então, este vento aqui, ele vai querer girar a bola nesse sentido aqui. E aí, bom, vai criar uma quantidade de movimento angular saindo do quadro. Né? Saindo do quadro. Mas, deixa eu pensar, o vento... Aqui, ó, um vento que está, por exemplo, batendo nela aqui, que vai querer fazer com... esse é o saindo do quadro, né? Eu queria o vetor perpendicular. Isso. Imaginem um vento... deixa eu pensar aqui. Então, imaginem um vento que ele está entrando no quadro. Aqui, ele está entrando no quadro. Então, a gente não consegue ver porque ele está batendo aqui, ó. Certo? Ele vai querer que ela gire no sentido de um vetor que vai estar aqui assim, né? Nesse sentido aqui, ó. Né? Perpendicular a ele. Porque ele vai a bola vai querer girar nesse sentido aqui. Tudo bem? Então a gente não está vendo o vetor força que está causando um momento, ele está entrando aqui no quadro. Então observe que ele vai querer girar ela em torno de um eixo que está perpendicular a esse eixo aqui, certo? Então observe que daí você vai ter ela vai ter uma grande quantidade de movimento angular dado pela pessoa que lançou a bola, e aí você vai ter uma quantidade de movimento angular pequenininha devido ao vento, né? Veja, quem causa essa quantidade de movimento é o vento que está entrando no quadro. Cuidado que não é vetor força. Isso aqui vai ser a quantidade de movimento angular devido ao vento. Deixa eu colocar aqui, a quantidade de movimento angular devido ao vento. A nossa quantidade de movimento angular final ficou bem torto, né? Vou tentar mais uma vez. A nossa quantidade de movimento angular final vai ser a soma vetorial das duas quantidades de movimento. Então, quanto mais velocidade angular eu dou, mais eu aumento esse tamanho desse vetor aqui, e aí fica menos sensível à influência do vento. Né? Porque, veja, eu vou ter um vetor quantidade de movimento angular criado pelo vento também na outra direção, saindo do quadro. Então, a quantidade de movimento angular final é a soma desses três vetores. Dois que vocês estão vendo e um que está saindo do quadro. Certo? Então, observe que quanto maior a velocidade, mais esse vetor aqui se sobressai e a bola ganha, que a gente chama estabilidade. Ela ganha uma estabilidade e ela se propaga mais na direção. Ela fica menos sensível à mudança de direção. Né? Por isso que, às vezes, até satélites que são lançados, às vezes, eles saem girando também, porque você ganha uma maior estabilidade. Então, essa é a ideia. Né? Então, aquele vetor que eu estava criando para vocês, então o que acontece? Ó, criamos ela girando aqui enquanto ela se propaga, então ela está girando aqui nesse sentido aqui, o vetor quantidade de movimento angular aqui, ó, indo na direção de vocês. Um vento que vem e bate aqui, ó, vai fazer ela girar aqui, vetor quantidade de movimento angular saindo. O vetor final vai ser esse dedão aqui, mais esse aqui. Né? Sem contar o vento que faz ela girar nesse sentido aqui, que daí vai ter um vetor nesse aqui. Então, no final das contas, a quantidade de movimento angular final vai ser a soma dessas três quantidades de movimento angular. A soma desses três impulsos causados, né, desses dois impulsos causados, né, os vetores. Vai ser uma soma vetorial a nossa quantidade de movimento angular final. Então, por isso que você, quando lança ela girando devagar, ou não girando, ela fica toda perdida, porque ela vai sofrer impulso
Em todos os lugares vai ter uma quantidade de movimento angular num eixo que não a favorece. Né? Então, o que você faz? Você dá uma velocidade angular alta para ela, ou seja, você dá uma quantidade de movimento angular muito alta no início. E aí não é qualquer vento, não é qualquer momento que vai modificar, porque é uma soma vetorial. Um outro exemplo que nós temos é o peão. Né? O peão, não sei se vocês já brincaram, mas é um brinquedo no qual você coloca ele girar bem rápido em torno aqui do eixo dele e ele fica aqui, ele já está acabando a velocidade dele, né, angular. Ele fica no começo bem retinho, né, bem retinho. Porque quando a gente coloca ele para girar aqui, ó, olha só, a gente dá uma quantidade de movimento angular nesse sentido aqui, né? A hora que bota ele girar, a quantidade de movimento angular. Se o peão está bem retinho, o G está aqui, ó. Não tem ninguém causando momento em relação ao ponto de rotação. Ninguém está causando momento em relação ao ponto de rotação. Né? Só que, óbvio que isso é muito difícil de conseguir. Geralmente, o teu peão... Opa! O nosso peão ele vai estar um pouco, eu vou exagerar um pouquinho, um pouco deslocado. Né? Então, observe que esta força-peso aqui vai causar, vamos chamar isso aqui de D, né? Vai causar um momento onde o módulo dele vai ser D vezes a força-peso. Esse momento no tempo vai causar um impulso angular devido ao peso. Aqui parece momento de inércia, né? Vou colocar aqui, ó. Um impulso que vai ser o quê? Vai ser o peso vezes D no tempo. E isso vai modificar a quantidade de movimento angular resultante. Né? Para onde vai estar? Se você está olhando aqui, o peão vai querer rotacionar nesse sentido, então o peso vai estar saindo do quadro. Né? Então, observe que nós vamos ter um vetor que está para cá, que é a quantidade de movimento angular inicial, e com o passar do tempo, eu vou ter um vetor para cá, que é saindo do quadro, que é a quantidade de movimento angular devido ao peso, ao impulso causado pelo peso. E a nossa quantidade de movimento angular final vai ser um vetor aqui. Ó. Esse vai ser a quantidade de movimento angular final, né? Que vai ser a resultante. Então vejam, quanto mais velocidade angular você dá para o teu peão, maior é esse vetor quantidade de movimento angular. E aí ele fica mais difícil ao peso tombar ele. Só que o que acontece? Por causa do atrito, ele vai diminuindo a sua velocidade com o tempo. E aí vocês vão vendo ele oscilando como ele já está aqui. Ó. Ele vai começando a tombar. E aí uma hora o impulso devido ao peso, né, se sobressai. E ele modifica fortemente a quantidade de movimento angular. Né? É uma pena que a gente não tenha essa aula presencial, porque eu sempre levo o peão e a gente vê o nosso peão fazendo na prática, tá? Mas quem tiver, faz essa experiência em casa, né? Ou entende ela. E, bom, e para finalizar, em termos de exemplo, a bicicleta. Né? Qual a maior dificuldade para quem está aprendendo a andar de bicicleta? A pessoa fica em cima da bicicleta e ela tem medo de pedalar. Ela só está preocupada em uma coisa, e com toda razão, em se equilibrar. Em se equilibrar. Ela tem medo de pedalar, porque é difícil equilibrar. E a pessoa imagina, né, que é normal imaginar, se eu pedalar, vai ser mais difícil ainda de eu me equilibrar e mais perigoso. Né? Então a pessoa pedala com muito medo. E claro, e não tem a prática de pedalar. Geralmente, como que a pessoa, né, a outra pessoa diz, olha, eu vou te empurrar. E o que acontece? A pessoa sobe na bicicleta, tá ali, né, tentando se equilibrar, e a outra começa a empurrar. E a pessoa, opa, beleza, com a pessoa me empurrando, tá funcionando. E olha para trás, a pessoa já tá longe, a pessoa já parou de empurrar faz tempo e está andando sozinho. E aí é o problema, porque daí a pessoa se desespera, e aí às vezes acaba caindo, infelizmente. Né? Então você tem que avisar, dizer, olha, no momento eu vou soltar, mas quando soltar, confia e continua. Né? E esse é o problema, mas brincadeiras à parte. Para quem já caiu muito de bicicleta como eu, né? Então, tem que ficar atento a isso.
Mas o que está acontecendo aqui? O equilíbrio é a mesma coisa do peão. É a mesma coisa do peão. Se você consegue subir em cima da tua bicicleta, você consegue ficar com ela parada em pé? Olha, você tem que colocar o teu centro de massa certinho no centro de massa da bicicleta e mal respirar. Você até consegue, mas é difícil, né? É difícil. E pedalando, você consegue, quando tá pedalando rápido, até jogar o corpo para um lado, jogar o corpo para o outro lado e não cair. Né? Por quê? Graças à quantidade de movimento angular. Né? Porque olha só, quando a pessoa começa a pedalar, a velocidade angular, se a bicicleta está indo nesse sentido aqui, né? A velocidade angular vai estar rotacionando nesse sentido, então o vetor velocidade angular também vai estar nesse sentido aqui. Né? Isso é importante lembrar que o vetor velocidade angular é regra da mão direita. Se ele está girando aqui, está lá. Então observe que quando o pneu está girando e a pessoa está bem retinha, isto vai gerar uma quantidade de movimento angular muito grande nesse sentido aqui para as duas rodas. Né? A roda está girando nesse sentido aqui, essa também está girando nesse sentido aqui, então nós vamos gerar esse HR aqui, vai ser o momento de inércia da roda vezes a velocidade angular da roda. Né? Então, quanto mais rápido você pedala, maior a sua velocidade angular, maior é essa quantidade de movimento que você vai ter. Né? Agora, vamos pensar. O que faz você cair? Você está parado. Força-peso. Então, tudo bem. Mas veja. Você está parado e equilibrado. Agora, você está parado. Não está rodando os pneus da bicicleta. Né? Qual é a quantidade de movimento angular que você tem? 0. Quando você dá uma inclinada, ó, em relação a esse eixo aqui, ó, essa força-peso ela vai criar, né? Ou esse D aqui, vai criar um momento. Né? O momento D vezes mg, no tempo, ele vai modificar a quantidade de movimento angular. Né? Ele vai fazer a bicicleta girar nesse sentido aqui, no sentido de você tombar. Então, vejam, se eu olhar aqui, o peso vai gerar, olhando na primeira bicicleta, o peso vai gerar uma quantidade de movimento angular nesse sentido aqui. Né? O impulso devido à força-peso, o impulso vai ser dado devido à força-peso, mg, oh meu Deus, mg d vezes dt. Né? Esse impulso vai causar, e aí se você não tem a roda nenhuma, então olha lá, então tá aqui, nesse sentido, você vai cair para esse lado aqui. Nesse caso aqui, se olhar o desenho de baixo aqui, ó, então o desenho de baixo é a visão da bicicleta de cima. Nesse caso aqui vai estar nessa direção aqui, ó, para cá, né? Por quê? Ó, você tem que entender isso. Ó. Porque ele está caindo, tá invertida a minha mão porque a minha câmera está invertida. Então vocês façam em casa e entendam. Deixa eu ver aqui. Aqui daí parece... tá, como que eu vou fazer aqui? Ah, não, mas... Não, tá certo, né? Vocês estão conseguindo entender igual para cá, né? Tá, beleza, na minha direção. Beleza. Então, se a pessoa está caindo para cá, a quantidade de movimento angular que está sendo gerada é nesse sentido aqui. Né? E aí a pessoa tomba, porque vai ter só essa quantidade de movimento angular. Perfeito? Mas o que diz o princípio do impulso? O princípio do impulso ele diz o seguinte: eu tenho uma quantidade de movimento angular inicial, eu vou sofrer vários impulsos e eu vou ter uma nova quantidade de movimento angular final. Certo? É isso que vai acontecer. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que, olha só, a quantidade de movimento angular final vai ser o impulso inicial, então que no nosso caso aqui vai ser o impulso das rodas. Vamos colocar 2 aqui, já que são 2 rodas. Mais a quantidade, o impulso das rodas, não, a quantidade de movimento angular devido às rodas, né? Mais a quantidade de movimento angular devido à força-peso, né?
que é o impulso da força-peso. Isso é uma soma vetorial. Né? Então, veja, se você vai tombar nesse sentido aqui, você vai criar um vetor, ou nesse, depende de onde se inclina o teu corpo, nesse sentido ou nesse sentido aqui. Você vai tombar aqui, entrando no quadro aqui. Né? Então, observe que no final das contas, você vai ter um vetor, que é a quantidade de movimento das rodas, quantidade de movimento angular das rodas, e aí você vai ter um novo vetor, que esse aqui é um impulso devido ao peso. E isso vai te dar a nova quantidade de movimento angular, né? A quantidade de movimento angular final. E aí a gente vê que quando a gente inclina a bicicleta, você vai querer que as tuas rodas elas se alinhem a este vetor aqui. Para as tuas rodas se alinharem a esse vetor, você começa a fazer uma curva. Né? Então você dobra o teu corpo. Né? Então quando eu estou caindo para cá, né? Se eu estou caindo para cá, eu vou gerar uma quantidade de movimento angular para cá. Certo? E eu gerando uma quantidade de movimento angular para cá, né? Eu vou ter a soma, a resultante, né? Vai ser... Opa! Esse aqui é o final, então... Não, aqui está errado, a soma vetorial aqui está errado, né? Porque eu tenho que colocar o nosso dois vetores. Então, este, aí mais o meu momento final. Então, esse aqui, ó, o impulso angular, mais a quantidade de movimento que eu tinha antes, que era só das rodas, quantidade de movimento angular. E esse vai ser a nossa nova quantidade de movimento angular final. Né? Então, as minhas rodas que estão girando nesse sentido aqui vão querer se alinhar a esse vetor aqui. Então, quando a gente está pedalando bem rápido e inclina a bicicleta, né, se eu inclino para cá, eu gero exatamente o que eu estou gerando ali. Um vetor para cá, as minhas rodas vão querer se alinhar e eu vou começar a fazer uma curva. Tá? Façam isso, esses desenhos mentalmente em casa, porque como, de novo, eu já falei, a minha câmera está invertida, então eu só inverti ela aqui lateral, então para frente e para trás acaba mudando um pouco. Então fiquem atentos a isso, né? Ele não inverte o frente e trás, tá certo? Ou se atenha aos desenhos, mas o legal é vocês fazerem e entenderem isso. Então, o equilíbrio para quem pedala está devido à velocidade que você imprime nas rodas, a velocidade angular das rodas, porque isso aumenta muito a quantidade de movimento angular e é difícil modificar essa quantidade de movimento angular. Né? Você vai precisar de um momento muito grande. Claro, se você inclinar muito, se você inclinar muito, você vai ficar muito longe desse eixo aqui, você aumenta muito o D e aí você acaba caindo. Né? Então, essa é a ideia. Tá bom, gente? Perfeito? Então, vamos lá. Bom, então, para finalizar e para a gente ir para alguns exercícios, faltam só duas coisas. Tá? Primeiro, o que nós temos? Que a quantidade, né? Então, a gente tem um objeto aqui que ele tem uma quantidade de movimento linear e uma quantidade de movimento angular. Ele vai sofrer impulsos lineares, impulsos angulares, né? Um impulso devido à força-peso, isso tudo vai depender da direção, e nós vamos ter um final com uma certa quantidade de movimento linear e uma certa quantidade de movimento angular. Como a gente trabalha no movimento do plano, né? Então o que isso nos diz? Que nós vamos ter uma quantidade de movimento linear no eixo x, então vai ser dado por quem? A velocidade do centro de massa x1 inicial, mais o impulso linear que você vai entregar ao teu sistema, vai ser igual a massa vezes a velocidade do centro de massa x final. Mesma coisa para y, né? Aí vai ser o impulso linear na direção y. E mesma coisa para a nossa equação do momento, né? Então, o momento em relação ao centro de massa vezes a velocidade angular, né, vai ser igual a todos os impulsos em relação ao centro de massa. Né? Aqui eu podia colocar o somatório. Né?
Tudo bem, pode ser a força resultante X, força resultante Y, né? Aqui que é mais importante o somatório, porque esses impulsos vai ser devido às forças em relação ao centro de massa, mas os momentos de binário vai ser igual ao teu momento de inércia vezes a tua nova velocidade angular, certo? Da mesma forma, tá? Se nós tivermos um sistema com vários objetos conectados, tá? Então, a gente pode trabalhar o sistema como um todo. Então, o que a gente vai ter? A soma de todas as quantidades de movimento linear do nosso sistema x1 mais o impulso linear do sistema do tempo 1 para o tempo 2 vai dar a nova quantidade de movimento linear do sistema. Então, se eu tenho, por exemplo, um disco junto a um bloco, eu posso trabalhar separados e ver individualmente o que acontece com cada um, eu posso trabalhar como um todo, e aí eu tenho que somar tudo, né? Mesma coisa para y, e para a quantidade de movimento angular, o importante é que todos os objetos sejam calculados em relação ao mesmo ponto. Né? Você não pode ser, tenho lá um sistema com um disco e um bloco, e aí eu calculo a quantidade de movimento angular por disco em relação ao ponto que passa no centro do disco e para o bloco que passa no centro do bloco. Vai dar errado. Você tem que pegar um ponto e calcular todos em relação a este ponto, tá bom? Que é o que está escrito aqui, né? A quantidade de movimento angular e o impulso angular do sistema deve ser calculado no mesmo ponto de referência O. Tá certo? Então é isso. Esse é o princípio da quantidade de movimento angular e é o princípio da quantidade de movimento linear. Tá certo? Então, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer 3 exemplos. Então, já deu bastante tempo de aula. Então, eu vou continuar o vídeo, tá? Porque é melhor eu continuar e vai ter gente que vai querer já continuar e assistir os exemplos. Mas, como deu aqui uns 36, 35 minutos, se vocês quiserem e se sentem melhor, dá uma pausa agora, toma uma água, vamos fazer alguma outra coisa, assiste um outro na videoaula e depois você vai ter a videoaula só com os exemplos, né? Anota o tempinho certinho que está aqui e aí porque nós vamos fazer 3 exemplos, eu vou fazer um de 2 maneiras, então vai agora, eu acho, mais uma meia hora de aula, tá? Então, já viu a teoria, viu o que está por trás, entendeu os conceitos, né? Dá uma parada, pensa no fenômeno da bicicleta ali, que eu discuti porque né, minha câmera é invertida, então eu estou indo para um lado, o vídeo está mostrando para o outro e assim por diante, então para dar uma confusão de vetores, né? Certo? Bom, então tudo bem, dá um pause e volta para os exercícios, né? Ou no dia seguinte, tá? Então façam essa divisão, vocês têm que ver. Para quem já diz, não, mas eu já quero ver os exemplos agora, vou ver um e depois eu vou parar um pouco, tudo bem, mas eu já antecipo que nós vamos ter 3, certo? Bom, então vamos para o primeiro exemplo, né? Quem está de volta ou quem continua. O que nós temos aqui? Nós temos uma bobina, tá? E essa bobina tem uma corda enrolada dentro dela e você começa a desenrolar essa corda. Começa a puxar essa corda, desenrolando a corda. A tensão na corda é dada por T mais 10. Né? Aqui está em Newton, é porque eu copiei do livro, tá? Mas o livro sempre ele coloca, mesmo quando está de maneira algébrica. Né? Então o correto seria o 10 newtons, aí sim, e aqui nós teríamos que ser Newton por segundo, porque aqui tem porque o tempo vai ser em segundos, e aí, se eu substituir aqui 4 segundos, vai ficar 4 newtons vezes segundo. Tá? Então, eu prefiro que não tenha isso aqui. Tá? Tudo bem, o 10 tinha que ter, mas aí tudo bem, está implícito que essa força aqui vai ser unidade de força. Tá? Mas é a opinião minha. Tem outros professores que preferem essa outra opinião. Tá certo? Bom, e aí o que ele quer saber? Olha, a bobina está inicialmente em repouso, ele quer saber qual é a velocidade angular depois de 5 segundos. E olha, isso aqui é muito bom, né? A bobina rola sem deslizar em A. Ótimo. Por que é ótimo? Porque nós já temos a nossa relação da velocidade do centro de massa com ômega. Tá bom? Então vamos para o que nós temos. A massa da bobina é de 100 kg, o raio de giração de 0,35 metros, a força que está variando no tempo, né? Rola sem deslizar, inicialmente em repouso, os nossos eixos e coordenadas de referência, então eu vou continuar usando o que eu sempre estou usando, nesse sentido aqui,
positivo y, nesse sentido positivo x, anti-horário, rotação anti-horária, positivo. Certo? Vamos para o nosso diagrama de corpo livre. Observe que se a força P está variando no tempo, a força de atrito também está variando no tempo. Né? Então, a força de atrito também está variando no tempo. Então, é um problema como a gente vai resolver. A gente não sabe como ela está variando no tempo. Né? Então, isso aqui, a princípio, é um grande problema. Certo? Bom, vamos aplicar as equações que nós temos. Né? Quando a gente vamos para a quantidade de movimento linear em x e o impulso, né? O que nós temos? A massa da bobina vezes a velocidade inicial na direção x que a bobina tem, mais os impulsos na direção x, que é devido à força P e devido à força de atrito. Né? Observe que a força de atrito está nesse sentido contrário. Aí você pode pensar, ué, mas como eu sei? Porque a bobina está girando aqui devido, né, em relação ao centro de massa devido à força P. Mas ao mesmo tempo ela está se deslocando para lá. Então o que vocês têm que pensar é o seguinte. Se eu não estivesse puxando aqui, estivesse aplicando um momento de binário, né, estivesse aqui aplicando só um momento de binário, ela está ligada a um eixo e eu não estou puxando ela. Se eu não tivesse atrito, ela ia ficar parada e não ia sair do lugar. Se eu tenho atrito, ela vai querer deslizar para cá e o atrito leva para lá. Né? Ação e reação. Certo? Agora, vamos voltar para o nosso bobina. Se eu não tivesse atrito, essa bobina ia se deslocar igual para lá. Né? Mesmo sem atrito, ela ia se deslocar igual para lá. Então, quando eu boto o atrito para esta configuração, o atrito vem no sentido contrário do deslocamento entre as superfícies. Tá bom? Então, o atrito vem no sentido contrário do deslocamento da superfície. Então, o atrito vai ser nesse sentido aqui, só para deixar claro. Bom, então, o impulso devido à força P é dado por P dt, do tempo 1 até o tempo 2. O impulso da força de atrito vai ser menos, porque está no sentido contrário, tempo 1 até o tempo 2. Vai ser o nosso novo quantidade de movimento linear. Substituindo quem é a nossa força P, 5 segundos aqui. A força de atrito eu não sei, ela está variando no tempo, então eu não posso nem tirar ela da integral, problema. Está aqui a nossa nova velocidade. Resolvendo, aqui basicamente é a resolução, né, desta parte. Faz a integral de t é t quadrado sobre 2, de 0 a 5, de 10t de 0 a 5, a força de atrito de 0 a 5, né, a massa vezes a velocidade do centro de massa da nossa situação final. Né. Substituindo todos os valores, nós ficamos só com este valor aqui que a gente não sabe. Então vamos deixar guardado, né, podemos chamar até de equação 1. Deixamos isso aqui guardado, ver se em alguma outra equação a gente consegue substituir essa parte. Né? Bom, fazer a quantidade de movimento linear em y não muda nada, porque nós não temos uma movimentação do nosso centro de massa em y. Né? Então, a quantidade de movimento linear que ele tem no início é zero e vai continuar sendo zero. Então, essa equação não adianta a gente usar. Mas a gente pode usar a quantidade de movimento angular, né? O impulso e a quantidade de movimento angular. Então, é a quantidade de movimento angular que você tem inicialmente, mais os impulsos angulares, vai ser igual à quantidade de movimento angular que você vai ter no final. Né? Inicialmente, a bobina está parada, então, ômega 1 é igual a zero, então não entra. Né? Quais são os impulsos angulares? Vamos lá. Da força P, ó, vai ser essa distância aqui, que é 0,75, vezes a força P. Isso vai causar um impulso nesse sentido, que eu falei que nesse sentido é negativo. Então, o menos está aqui. Ao mesmo tempo, o impulso da força de atrito, né, está nesse sentido aqui. Aqui está o 0,75. Tem a impressão que eu falei 0,75 nessa primeira aqui, né? Tem a impressão que eu falei, não sei, mas é 0,4, tá? Essa distância aqui é 0,4, tá? 0,75 é essa distância aqui. Observe que isso vai gerar um momento também nesse sentido aqui, negativo, certo? Então, também vai ser menos 0,75 a força de atrito. O nosso momento inércia, vezes a velocidade angular,
final, tá bom? Bom, só reescrevi, tirei quem é constante. Observe que eu tirei o 0,4 aqui, tirei o 0,75. E, opa, quem é este termo aqui? Só agregando menos. Quem é esse termo aqui? Nós já temos. É esse termo 1 aqui. Né? Então, o que eu vou pegar esses valores aqui e vou substituir aqui. Observem que, como o menos estava presente aqui, então esses valores vão ser substituídos tudo como mais. Está aqui, ó, tudo substituído igualzinho como estava lá. Né? Aí 0,75. Então observe que nós vamos ter agora uma equação que nós temos o ômega 2 e o VGX2. Então nós precisamos agora, de novo, buscar um jeito de correlacionar. Como nós vamos correlacionar? Rola sem deslizar. Então rola sem deslizar é isso aqui. A gente só tem que analisar o nosso sinal. Né? Quando a nossa bobina tem um ômega nesse sentido não, né? Ômega no sentido horário, porque no sentido o vetor é saindo do quadro, no caso entrando no quadro, né? No caso, o sentido de ômega é entrando no quadro, mas como ele está rotacionando no sentido horário, o vetor está entrando no quadro. Quando ele está nesse sentido, rotacionando no sentido horário, a velocidade do centro de massa é nesse sentido aqui, no sentido positivo. Né? Então, quando o ômega está no sentido horário, ele é negativo e o nosso VG é positivo. Então, eles têm sinais trocados para esse meu referencial. Se você usou outro referencial, pode ser um sinal diferente. Né? Então, aqui fica o nosso sinal de menos. Substituindo este valor aqui, né? Aí vira a substituição, nós encontramos o nosso ômega, que a velocidade angular final vai ser de menos 1,05 radianes por segundo. Aqui eu coloquei sinal positivo, mas eu boto o meu sinalzinho, né, o sentido horário, que é o que vai ter. Certo? Não tem muito mistério nesse problema, tá bom? Bom, o segundo problema, ele não é muito complexo, mas eu quero mostrar para vocês que nós podemos resolver ele de duas maneiras. Né? De duas maneiras. Quais são as duas maneiras? A primeira maneira, nós vamos tratar este cara como uma coisa só, sofrendo uma tensão para cá, né? E depois vamos tratar esse cilindro aqui como uma coisa só, sofrendo uma tensão para cá. Certo? E aí eu vou juntar os dois depois. E a segunda maneira, nós vamos tratar isso aqui tudo como uma coisa única. E aí vocês vão analisar o que vocês acham mais fácil. E vocês adotam a estratégia que vocês acham mais tranquilo, que vocês mais se adaptam. Tá certo? Bom, então a gente tem que o cilindro tem uma massa de 6 kg, o disco de 20. Ele já dá o momento de inércia em relação ao ponto A, que está aqui, né, de 0,4 kg/m². A velocidade inicial do cilindro é de 2 metros por segundo, então o cilindro já tem velocidade. Ele quer saber qual é a velocidade do cilindro depois, quando o tempo passou em 3 segundos. E aqui está o meu eixo, meu sistema de referência, que eu sempre não estou modificando, sempre estou adotando esse mesmo, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar então separado inicialmente, certo? Então vamos analisar primeiro, esquece esse aqui, nosso disco. Né? O nosso disco não faz sentido falar de quantidade de movimento linear, porque o centro de massa continua sempre parado, ele não sai do lugar, o centro de massa, então as equações não têm impulso linear, então fica tudo como está, né? Beleza? Então não tem impulso linear porque não há mudança na velocidade do nosso centro de massa. Então vamos só para a quantidade de movimento angular, né? O princípio da quantidade de movimento angular e o impulso. Então nós temos o nosso quantidade de movimento angular inicial, mais o impulso. Vamos ver quem causa impulso aqui. E em relação ao ponto A, né? Em relação ao ponto A. Deixa eu até colocar aqui. Em relação ao ponto A, né? Aqui, ó. Ponto A. Isso é bem importante. Bem importante em relação ao ponto A. Essas três forças, né? As reações a x e a y e a força peso do disco não causam um momento em relação ao ponto A, porque agem no próprio ponto A. Mas agora a tensão sim, né?
E a tensão, ó, a tensão vezes esse 0,2 metros aqui, ela vai causar que ele vai querer girar no sentido horário, então vai causar um momento negativo. Então, ou seja, vai ser um impulso negativo. Então, a nossa quantidade de movimento angular inicial, o nosso impulso angular aqui, ó, né, onde esse T não tem nada a ver com o tempo, é a tensão, igual ao que nós vamos ter no final, que nós não sabemos, tá bom? E vejam, não sabemos ômega 1 a princípio, a gente vai ver que o ômega 1 a gente sabe, mas a princípio, a tensão e o ômega 2. Então paramos por aqui. Vamos olhar o nosso cilindro, se ele nos dá mais informações. Então, o que nós vamos ver agora, apagamos aqui, riscamos aqui, né, entre aspas, né, e vamos analisar só o nosso cilindro. Veja, o nosso cilindro, em relação, é como se ele fosse uma partícula. Então, não faz sentido falar o cilindro em relação a algum momento, né, impulso angular em relação ao centro de massa dele é zero, então ele não vai estar girando, então não faz sentido nenhum. Mas a gente pode usar a quantidade de movimento linear. Então, o que nós temos? A massa agora do cilindro, né, cuidado, vezes a velocidade do centro de massa do cilindro, o impulso linear causado pela força-peso, o impulso o impulso linear causado pela tensão. Então, reparem que eu não sei a tensão, eu não tirei ela aqui da nossa integral, porque tem aceleração envolvendo, então ela pode estar mudando no tempo, então a gente não pode tirar ela da integral. Agora, o peso sempre é o mesmo, né? Observe que o peso está nesse sentido aqui, então por isso o sinal menos, e aqui a tensão no sentido mais, vai ser igual a massa pela velocidade 2. Né? Substituindo, né, a velocidade inicial, ele diz, olha, menos 2 metros por segundo. Aqui está 3, né, porque o peso é constante, então essa integral dá simplesmente 3 vezes mg. E a nossa integral da tensão, que a gente não sabe, igual a velocidade final, né, vezes a massa. Bom, calculando isso aqui, dá um número, né, dá o 188,58. Né, aqui dá 12. Aqui fica 3 vezes 6, 18, vezes 9,81, somando, dá esse valor. Paramos por aqui, porém, olha só, a gente tem a integral da tensão de 0 a 3 segundos dt aqui e aqui. Então, nós vamos substituir este valor aqui, né? Fazendo essa substituição, aí eu já pulei, não, mas peraí. A velocidade que o cilindro tem é a mesma velocidade que esse ponto que tem aqui tem. Né? E eu sei calcular a velocidade de um ponto aqui. Né? Ela vai ser, a velocidade aqui na extremidade, vai ser o ômega RG. Né? Eu só tenho que discutir o sinal. Né? Observe, quando nosso disco gira no sentido horário, o nosso cilindro está descendo. Perfeito? Quando o nosso disco gira no sentido anti-horário, o nosso disco está subindo. Perfeito? Então, observe que se o nosso disco está para cá, é negativo. E ele está descendo, negativo. E o contrário também. Quando o nosso disco está no sentido horário, anti-horário, é positivo. E o nosso cilindro também está positivo. Então, neste caso, eles têm sinais iguais. Né? Quando um é positivo, o outro é positivo também. Então, está aqui. Nós temos os mesmos sinais. Né? Então, perfeito. Aqui, então, eu substituí quem está aqui circulado de verde, eu substituí aqui nessa equação azul circulado de amarelo. O que nós vamos ter? Aqui está o nosso ômega 1, que vai ser o menos 2 vezes 0,2. Aqui está a integral de t dt. Aqui o nosso ômega 2. Aqui eu já substituí, né? Olha só, o nosso VG2 já está aqui em relação ao ômega. E aí basta substituir valores, nós encontramos um ômega negativo de menos 65 e encontramos a velocidade do centro de massa de menos 13, ou seja, ele está descendo com 13 metros por segundo. Resolvido o problema. Então esse é um jeito, separa em duas peças.
Tá? Um outro jeito, que pode ser mais interessante ou não, né, tudo vai depender de como você entendeu o conteúdo e como você resolveu os exercícios, que é tratar como um todo. Né? Então, o que nós temos? Se nós tratarmos isso aqui como um todo, eu vou ter o meu sistema, que é isso aqui tudo, né? Mais o impulso total, que ele vai receber o sistema como um todo, e vai ter o meu novo sistema. Né? E vejam que se eu optar por esse sistema e usar a quantidade de movimento linear, é um pouco complicado, porque nós vamos ter que achar o centro de massa. Né? Porque você tem um movimento de uma peça para cá, então o teu centro de massa ele está se movimentando. Então pode não ser muito fácil, pode ser meio chatinho, de maneira geral. Mas vejam, quando vocês olham aqui, observem que a gente deixa de ter aquela variável que era a tensão, porque agora virou uma força interna. Então pode ser estrategicamente uma boa. Né? Então vamos ver como que faz. Então, lembrando o que está mais acima lá na aula, né? Então a soma de todas as quantidades de movimento angular do sistema mais a soma de todos os impulsos no sistema vai ser igual à quantidade de movimento angular do sistema final. Vamos lá. Quem que é a soma da quantidade de movimento angular das peças do nosso sistema? É o disco e o cilindro. Né? Então vamos lá, olha só. Aqui está. Momento de inércia do disco, ômega 1. Quem que é o momento, a quantidade de movimento, essa aqui é a quantidade de movimento angular do disco inicial. Quem que é a quantidade de movimento angular do nosso cilindro em relação ao ponto A? Né? Aqui esse ponto O, é porque eu copiei, mas aqui no nosso sistema agora vai ser ponto A. Né? Vai ser a massa vezes a velocidade, é como se fosse uma partícula, né? Vezes esse braço aqui, ó. Agora eu quero muita atenção de vocês. Observem que eu já sei que a velocidade está nesse sentido aqui. Quando eu calculo a quantidade de movimento angular devido à velocidade nesse sentido, a quantidade de movimento angular devido a esse sentido, ó, vai ser esse braço para cá, vai ser negativa. Certo? Então, eu botei o sinal de menos aqui. Observe que eu não substituí a velocidade. Mas quando eu for substituir, eu tenho que substituir positiva. Mas ela não é negativa? Sim, ela é. Só que eu já considerei que ela é negativa quando eu considerei que isso vai gerar uma quantidade de movimento angular negativo. Então, se você agora usar o menos de novo, você usou duas vezes e aí vai dar errado. Tá? Reflita um pouquinho sobre isso. Então, olhem aqui. Quando eu substituir essa velocidade, ó, eu botei ela positiva, porque o sinal dela já está incluído aqui. Tá bom? Porque eu conhecia. Observe, então aqui está, vamos apagar só para ficar mais claro. Então aqui está a quantidade de movimento angular 1 do disco. Aqui está aqui tá a quantidade de movimento angular 1 do cilindro. Né? E agora vamos ver quem que faz impulso angular no nosso sistema. Observe que tanto o peso do disco como a x e a y estão agindo no ponto A. Então a gente só tem o peso do cilindro causando o impulso angular no nosso sistema. Então vai ser mg vezes 0,2, o sinal de menos, porque ele causa um impulso angular no sentido horário. Né? E isso vai ser igual à nossa quantidade de movimento angular final, que é a quantidade de movimento angular do nosso cilindro, mais a quantidade de movimento angular do nosso disco. Observe aqui agora, de novo, importante. Everton, mas no final a velocidade não vai estar para cá, e aí eu não tenho que colocar menos. Por que você colocou mais? Eu coloquei mais pelo seguinte, eu gosto dessa opção. Eu não conheço a velocidade. Eu não conheço. Então, eu vou considerar que ela está para o sentido positivo.
Eu não conheço. Porque, veja, como eu não conheço, eu posso botar menos e sabe-se lá o que acontece no meu sistema e no final ele está subindo. Porque se eu colocar que ele está com velocidade menos no final, aí eu já vou ter que implicar um ômega menos também. Então eu prefiro dizer assim, não, vai ser mv vezes esse braço aqui. Se no final a velocidade está para cá, vai dar menos. Se no final a velocidade está para lá, vai dar mais. Se vocês colocarem já o sinal menos aqui, e dizem assim, não, mas ele vai estar descendo, aí tem que botar o sinal menos já no ômega também, porque eles estão correlacionados. Então eu prefiro não colocar o sinal e deixo correlacionado como eu defini lá em cima. Tá? Dá uma pensada sobre isso, isso é importante também. Né? Bom, basta substituir, aí de novo, né, o ômega, a relação ômega G e VD VC, né, do cilindro é a mesma, e aí fazendo tudo a gente chega na mesma resposta. Ufa, ainda bem, né? Ainda bem que a gente chega na mesma resposta, tá? Ó, bem mais rápido, na minha opinião, muito mais fácil dessa maneira aqui, tá? Só que tem que ter mais atenção, né, para quando vai fazer as relações, né, de um com o outro e assim por diante, tá certo? Bom, vamos para o nosso último exercício. O último exercício é um dos exercícios que eu mais gosto do curso inteiro. É porque ele é relativamente simples e a resposta dele dá uma aplicação da engenharia fantástica, fantástica. Né? É muito legal. Para quem pratica alguns tipos de esporte, que eu não quero dar spoiler, é fundamental isso que a gente vai ver aqui. Fundamental. Né? Fundamental. Então, o que nós temos aqui? Nós temos é um pêndulo que ele é feito para testar o poder de absorção em certos materiais. Então você coloca um material aqui no ponto vermelho, né? Você bota o material aqui e aí você pega o teu pêndulo, você levanta ele e solta. Ele vai vir e vai colidir. Quando ele colide aqui, você quer que ele colida e fique parado. Ou seja, você sabe qual a energia que o pêndulo tem a partir do ângulo que você solta ele, né? E aí você sabe o quanto essa tua peça vermelha aqui, ela absorveu de energia. Então, você é um ensaio de impacto Sharp, né? Para saber o quanto de energia a tua peça consegue absorver. Então, por exemplo, você solta de um ângulo, ele bate e volta. Aí você diminui o ângulo, até chegar num ângulo que bate e fica. E aí você sabe o quanto que essa peça absorve de energia no impacto. Então, isso é muito legal. Só que vejam, quantos testes você faz por dia num laboratório desse, por horas, por minuto, e aí o teu pino, cada pouco tem que ficar trocando pino. Aí o pessoal pensa, não, mas será que não tem uma posição boa? Uma posição boa que eu coloco aqui, ó, eu monto minha peça, meu pêndulo numa posição boa, que quando ele bate lá, a força de reação no meu pino AX é 0. Se eu encontrar esse lugar, se esse lugar é possível, maravilha. Quer dizer, eu posso ficar com o pêndulo, soltando o pêndulo o tempo todo e não vai ter desgaste nenhum no pino. Bom, vamos ver se isso é possível. Né? Então, o que acontece? Vamos lá. Vamos fazer nosso diagrama de corpo livre. Então, olha só. Então, ponto A. Então, a gente tem a nossa reação AY, a nossa reação AX, o nosso peso agindo no centro de massa. Né? Aqui, essa distância aqui é o RG, né? A distância do centro de massa até o ponto A. E o RP é essa distância que a gente quer descobrir. Né? Se existe essa distância, quando a nossa força vai bater aqui no nosso ponto P, a gente quer que essa distância, que quando a força bata no ponto P, essa força aqui ela seja praticamente 0. Né? Ou seja, o meu pino quase não sente força nenhuma, não sente força alguma. Né? Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos lá, vamos aplicar a nossa equação quantidade do movimento linear, né, o impulso. Então, inicialmente, nós temos lá a massa vezes a velocidade inicial. Então, eu soltei o pêndulo, não importa de que ângulo que eu soltei. O que me importa é que quando ele está chegando, um pouco antes de colidir, ele tem uma velocidade do centro de massa. Né? Um pouco antes de colidir, ele tem uma velocidade do centro de massa. Certo?
Então, o que nós temos? Considerando o nosso eixo, né, o y para cá, o x para cá, né, inicialmente, o que a gente vai ter? O nosso objeto aqui, ele vai estar chegando com uma certa velocidade, né, que nós vamos chamar de VG1, certo? Nós vamos ter um impulso devido a... como eu botei o sinal, então aqui eu vou modificar uma coisa aqui. Não, vamos deixar assim. Peraí, deixa eu deixar como estava na mesma cor. Então, aqui tem que ter um sinal de menos, né? Porque ele está no nosso pêndulo. Deixa eu pegar a cor azul aqui. Tem que ter um sinal de menos, esqueci aqui. Porque o nosso pêndulo está chegando com a velocidade do centro de massa nessa direção aqui. E a gente falou que o positivo é nesse sentido aqui, né? Então aqui tem um menos, né? O que a gente vai ter? Nós temos o impulso na direção x de ax e da força F, que é essa força de encontro, né? Essa reação do teu material sobre o teu pêndulo. Bom, esse ax nós vamos querer que seja zero. Dizer, olha, eu pretendo que eu bata no lugar onde que a reação ax no π seja zero. Bom, essa força a gente não conhece, tá aqui, né? Esse termo vai para cá, né? Então, ele vai... Nós ficamos que a soma das forças no tempo vai ser dada pela massa vezes a velocidade do centro de massa, mais a velocidade de retorno, né? Deixa eu pegar, voltar para... Deixa eu uma cor aqui. Certo? Bom, nada demais, né? Temos aqui, esse termo vai zero, essa aqui é a quantidade de movimento linear que eu tinha, essa é a quantidade de movimento linear final que eu vou ter, né? Então, beleza, esse termo aqui, e nós ficamos aqui. Só que ele diz o seguinte, olha, eu quero que quando bata, toda a energia seja absorvida. Então, a gente coloca o VG2, ele vai ser igual a zero. Né? O VG2 vai ser igual a zero porque ele quer que o teu pêndulo bata e fique, certo? Então, nós ficamos que o impulso devido a essa força F vai ser a massa vezes a velocidade do centro de massa com que o teu objeto está chegando. Né? Isso eu já estou considerando a velocidade nesse sentido aqui. Né? Dessa forma, agora a gente não tem mais o que fazer. Então, vamos ver a quantidade de movimento angular e o impulso angular. Né? Então, o que a gente tem? O momento de inércia em relação ao centro de massa. O ômega 1, eu já estou colocando o sinal menos, porque como eu coloquei que a velocidade inicial era menos, ele estava chegando aqui com a velocidade nesse sentido, para ele chegar com essa velocidade nesse sentido, o ômega tem que estar no sentido horário, né? Então, o nosso ômega está no sentido horário, então por isso que ele já vai colocar o menos, porque eu tenho que ser coerente. Se eu tivesse colocado de maneira aleatória aqui positivo e aqui positivo, daria certo também, tá? Porque um conversa com o outro da mesma maneira. Bom, quem causa momento em relação ao ponto P, quando a gente calcula em relação a momento não, né, os momentos que causam impulso, né? Vai ser o AX vezes o RG, né? AX vezes RG. Deixa eu voltar com o vermelho, porque senão na figura eu não posso riscar. Quer dizer, eu posso, vocês não vão ver. Aqui nós também temos um impulso devido à força F. Quem vai ser o impulso devido à força F em relação ao ponto A? Em ponto A não, desculpa, em relação ao ponto G eu estou fazendo. Né? Por quê? Porque eu estou usando o momento de inércia em relação ao ponto G, não ponto A. Poderia também. Então é AX vezes RG, por isso que é AX vezes RG. Então esquece aqui, né? O AX está lá, ó, vezes o RG é o momento que causa aqui. O momento causado pela força F em relação ao centro de massa vai ser a força F vezes
essa distância aqui. Quem é essa distância aqui? RP menos R. Né? Esse R aqui é o nosso RG. Né? Então, RP menos R, né? RP menos R dá a nossa distância que a gente quer do momento causado pela força em relação ao centro de massa. Então, o impulso vai ser isso no tempo. E vezes a nossa nova velocidade angular. Que o sistema diz que é para o nosso pêndulo parar ali, para a energia toda absorvida, isso aqui é zero. Então, substituindo esta equação... espera. Então, eu posso, esse valor aqui ele é constante, então eu posso tirar ele da integral, tá aqui. E agora, substituindo essa equação aqui, né, nós vamos ter a nossa relação. Observe que eu já substituí o raio de giração da nossa peça. Aqui está, né, a distância entre o nosso ponto P e o centro de massa do nosso objeto. Aqui o raio de giração. Bom, ômega 2 é zero, né, porque ele é para bater e ficar, então não tem ômega nenhum. Observem que nós chegamos nessa relação de VG com ômega 1, né, VG1 e ômega 1, a gente tem que ver essa relação agora do sinal, que a gente sempre tem que ver. Bom, quando eu estou no sentido horário, a gente já viu o sinal, né? Quando eu estou com o ômega no sentido horário, o ômega é negativo, e o nosso VG vai estar, né, nesse sentido aqui também negativo. Então, eles têm o mesmo sinal. Substituindo este valorzinho aqui, ó, temos ômega 1 aqui, temos ômega 1 aqui, temos massa aqui, temos massa aqui. Pronto, né? A gente fazendo a nossa substituição. A gente quer encontrar o nosso RP, então passamos o RP para o outro lado, tá? Fica todo mundo negativo, inclusive o RP do outro lado, deixando todo mundo positivo. E aí nós chegamos nesta conclusão aqui. E essa conclusão aqui, ela parece, tá, beleza, chegou nessa conclusão aí, né? Não, olhe como essa conclusão ela é poderosa. Nós estamos dizendo que se nós pegarmos esse sistema aqui, que eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, aqui, esse pêndulo, e eu colocar este ponto P, se eu pego ali, ó, calculo o RG, centro de massa do pêndulo, perfeito, fácil calcular. Raio de giração, perfeito, divido por RG. Eu coloco o ponto de contato do pêndulo com isso aqui, ó, bem nessa posição calculada por aqui, não tem reação no pino nenhuma, gente. O pino AX não vai sentir impacto nenhum, força nenhuma. Isso não é nada óbvio. Agora, pense o seguinte, os caras, pô, mas eu posso aplicar isso a esporte? Eu posso aplicar isso no esporte. Vamos imaginar um tenista. O que o tenista faz? Né? Ele está ali, um tenista, uma tenista. Quando a bolinha vem, ele bate com a raquete, né? Bate com a raquete e a bolinha ela vem com uma quantidade de movimento linear e a bolinha sai com outra quantidade de movimento linear. E aí tem um jogo, se não me engano foi o Nadal e o Djokovic, mais de 5 horas batendo bolinhas a quase 200 km por hora. Como que a mão deles não cai no final? Como que eles chegam ainda com a mão conseguindo segurar a raquete? É porque as raquetes elas são projetadas para que o impacto da raquete aconteça no ponto de percussão. Esse é o chamado ponto de percussão. E vejam que não é só no tênis que você vai projetar a raquete. Por exemplo, no beisebol ou no softball, os tacos de beisebol e de softball, eles também são feitos para que quando a bolinha venha, o rebatedor ou a rebatedora bata no taco naquele mesmo ponto. E vocês não sabem, mas eu jogo e treino o time da UFSC, né, que a gente começou lá em Araranguá. E quem joga percebe que quando você bate e a bolinha vai muito longe, ou você faz um home run, você não sente quase impacto nenhum na mão. Quer dizer o quê? Você conseguiu bater com o taco na bolinha bem onde a bolinha bater no ponto de percussão do taco. Ao mesmo tempo, quando a batida não sai boa, que você bate em regiões diferentes desse ponto, dói pra caramba a mão,
a bolinha não sai do lugar quase, né? Vai para bem pertinho no campo e dói pra caramba a mão, né? Porque é um ponto de percussão. Então, quando você vai ver um jogador ou uma jogadora, seja de tênis, seja de beisebol, seja de softball, quando eles vão rebater, se eu observar o rosto deles, sempre está olhando para o taco, olhando para a raquete de tênis. Sempre está olhando para o contato, porque você está buscando, mesmo que a gente ache que é muito rápido e não consiga, você está buscando o contato que a bolinha bate naquele ponto da raquete, lá, o ponto de percussão da raquete, o ponto de percussão do taco. Que não tem uma marca, mas instintivamente, né, você acaba conhecendo. É óbvio que quem joga tênis, joga beisebol, sai com a mão toda dolorida quando você faz um treino de rebatida no beisebol ou você vai jogar tênis. Por quê? Porque você não consegue perfeitamente sempre bater no ponto de percussão, tá certo? Então é isso, tá? Essa ela ficou um pouco longa, né? Mas especial porque a gente precisava resolver os exercícios e eu achei que quebrar ela em duas, né? Se vocês repararem, quando a gente chegou no exercício, tinha dado aqueles 40 minutos. Aí eu pensei, bom, a gente pausa, mas aí fazer uma aula só com exercício, começando cedo, então era melhor vocês pausarem, tomarem uma água, fazer outra coisa e depois voltar para os exercícios, que eu acho que vale mais a pena, tá? Gente, falta 2 vídeos para a gente acabar o nosso curso, tá? Até fico levemente emocionado. Falta a gente ver a conservação das quantidades de movimento para corpo rígido e falta ver impacto oblíquo. E a gente termina o nosso semestre, tá bom? Nos vemos nos 2 últimos vídeos.